Iniciada a gravação. Certo, vocês enxergam a minha tela? Eu não enxergo vocês agora, daí eu preciso de um sinal. Sim, a gente enxerga. A gente enxerga. Tá bom, então. Boa tarde a todos. A gente está iniciando a 9ª reunião do eixo temático 3, Patrimônio Cultural, da revisão do Plano Diretor, hoje, dia 4 de julho de 2023. A nossa ordem do dia, então, a gente está contextualizando os subgrupos 2 e 3, com as moções da conferência e dentro do texto da lei do plano diretor. Nós vamos ter a apresentação do pessoal da Diretoria de Patrimônio e Memória da Secretaria da Cultura. E depois a gente parte, então, para a discussão dos 2 subgrupos de hoje, que são paisagem e conjuntos, e patrimônio móvel e material e manifestações culturais. Lembrando que a gente já iniciou a discussão, então, do subgrupo 2 na semana passada, quando a gente teve a palestra do professor Júlio Vargas. Ele trouxe um pouco da história, então, das áreas especiais de interesse cultural e áreas de ambiência, e também a experiência dele com a parte do inventário do bairro Petrópolis. Em relação ao nosso cronograma, a gente está bem no finalzinho, então, da leitura da cidade, próximos do fechamento, quando a gente vai ter o seminário. Nós estamos no dia 4 de julho. A gente, pelo nosso cronograma, a gente tem a nossa próxima reunião no dia 18. Mas eu gostaria de propor para vocês, se todos estiverem de acordo, da gente fazer uma reunião extra e de recuperação, digamos assim, da reunião que foi cancelada na semana que vem. Então, eu proponho que no dia 11, às 16 horas, nesse mesmo horário, semana que vem, a gente faça a reunião, para que a gente possa estar preenchendo com mais tranquilidade a nossa planilha, né? Aquela planilha do guia de metodologia para os plano diretor, e a gente possa estar complementando aquela questão das problemáticas, das estratégias, de uma forma mais tranquila, assim, e mais aprofundada. Então, se vocês puderem se manifestar, daí a gente, ao final da reunião, a gente bate o martelo, se a gente faz essa reunião, daí a gente, em vez de ter mais uma reunião, teríamos mais 2. Nós teremos o seminário, então, Leitura da Cidade, no dia 22 de julho, no sábado. Ele vai ser durante o período da manhã e o período da tarde. Pela manhã será das 8h30 ao meio-dia, teremos um intervalo de almoço, e depois das 13h30 às 18h. O seminário ele vai estar mais direcionado, então, aos participantes dos grupos de trabalho e dos eixos temáticos. A gente já está abrindo as inscrições através desse link que está disponível. Então, assim, as pessoas dos grupos de trabalho dos eixos temáticos vão ter preferência porque as vagas são limitadas. Então, até o dia 10, as inscrições vão estar abertas apenas para os participantes dos grupos de trabalho. O seminário vai acontecer na Cinemateca do Capitólio, na Rua Demétrio Ribeiro, 1085, no Centro Histórico. Depois, vocês não precisam se preocupar em relação ao link, porque a gente passa, tanto essa apresentação a gente disponibiliza, como a gente manda também por e-mail para vocês. Em relação às moções da conferência, eu só vou revisitar o que eu apresentei na outra reunião, algumas pessoas não estavam, mas é importante a gente só dar uma relembrada, que a gente classificou, então, são 9 moções que têm um cunho mais geral em relação ao patrimônio cultural, que a gente não classifica elas dentro dos subgrupos, que elas abarcam todos os 3 subgrupos. Depois a gente tem no subgrupo 1, 3 moções, e no subgrupo 2 e no subgrupo 3, a gente tem 2 moções em cada. Então, eu vou estar lendo para vocês, para a gente estar se lembrando e, de repente, a gente conseguir direcionar o nosso debate para essas questões. Então, o subgrupo 2, que é paisagem e conjuntos, a gente tem as seguintes moções. Estabelecer critérios e parâmetros claros para a efetiva preservação de paisagens e conjuntos, definindo mecanismos para o seu cumprimento. Avaliar as questões de fiscalização e penalidades.
e complementação dos estudos das áreas de interesse cultural com o objetivo de preservar a ambiência e torná-las um patrimônio urbano. Em relação ao subgrupo TES, que é o patrimônio móvel, imaterial e manifestações culturais, nós temos o seguinte: necessidade de contemplar de forma clara e estratégica, em item específico, o patrimônio imaterial no plano diretor, sem contrariar a legislação federal e estadual. Garantir a destinação de espaços e condições para a preservação, divulgação e apropriação do patrimônio cultural material móvel, acervos históricos, arqueológicos, etnográficos, entre outros. Depois, então, aqui a gente trouxe onde no plano diretor que o patrimônio cultural se insere, ele está na estratégia de qualificação ambiental, e sempre que o plano se refere a patrimônio ambiental, ele está se referindo aos patrimônios cultural e natural. A implementação dessa estratégia de qualificação do meio ambiente, ela passa pela conceituação, identificação e classificação, a valorização do patrimônio ambiental, a caracterização do patrimônio, a promoção de ações, a aplicação de instrumentos urbanísticos e tributários. Dentro da estratégia de qualificação ambiental, a gente tem um programa específico de valorização do patrimônio cultural, que envolve ações e políticas que permitem identificar e classificar elementos de valor cultural, estabelecer diretrizes e desenvolver projetos com vistas ao resgate da memória cultural, tais como restauração, revitalização e potencialização de áreas significativas, e criar ou aperfeiçoar instrumentos normativos para incentivar a preservação. Depois nós temos na parte do modelo espacial, as zonas de uso, e dentre os conceitos básicos, nós temos a manutenção do patrimônio ambiental do município, através da preservação dos bens naturais e culturais. E dentre as zonas de uso, temos as áreas de interesse cultural, que são zonas que apresentam ocorrência de patrimônio cultural representativo da história da cidade, com características físicas ou não que lhes conferem um caráter excepcional. Aqui eu inseri um slide novo que se refere especificamente à preservação de identidades culturais locais, que seria através de projeto especial de impacto urbano de terceiro grau, que é a Operação Urbana Consorciada. Ela constitui-se na proposta para setor da cidade, que no seu processo de produção e pelas suas peculiaridades, envolve múltiplos agentes com possibilidade de representar novas formas de ocupação do solo e de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. Aqui a gente vê, então, a presença, né, das culturas locais, quando a gente pode abarcar a questão da imaterialidade, né, dos povos, dos saberes, das manifestações culturais. Depois nós temos na parte dos equipamentos urbanos e das áreas especiais, a identificação de áreas especiais de interesse ambiental, que são elencadas em 3: áreas de proteção do ambiente natural, áreas de interesse cultural e áreas de ambiência cultural. Quando a gente fala, então, quando a gente aborda essas áreas especiais, a gente tem 3 níveis de classificação, que são as áreas, porções do território, com características culturais ou naturais diferenciadas que estruturam a paisagem ou constituem ecossistemas. Os lugares de interesse ambiental são porções do território, mas elas são situadas ou não em áreas que permitem identificar a ocorrência de conjuntos de elementos culturais ou naturais relacionados entre si, que por seus valores são passíveis de ações de preservação. E as unidades de interesse ambiental, que são elementos pontuais, naturais ou culturais, que possuem valor significativo, passível de preservação. As áreas de interesse cultural, então, são áreas que apresentam a ocorrência de patrimônio cultural, que devem ser analisadas visando a sua preservação no quadro da sustentabilidade urbana e ao resgate da memória cultural por meio da revitalização, restauração e potencialização das áreas significativas, por meio de flexibilização e fomento pelo poder público. A preservação de áreas, lugares e unidades far-se-á pela definição de um regime urbanístico específico, por tombamento e inventário.
e, na ausência do regime urbanístico, tem que ser analisado através de estudo de viabilidade urbanística. Então, a identificação das áreas e dos bens que constituem patrimônio será objeto de estudos específicos baseados no inventário do patrimônio cultural, observados o valor histórico, arqueológico, a excepcionalidade, valores de representatividade, de referência, arquitetônicos, simbólicos, práticas culturais, tradições e heranças, considerando ainda as relações físicas e culturais com o entorno, e a necessidade de manutenção de ambientação peculiar. Lei específica, então, regulamentará o inventário do patrimônio cultural, e quanto à publicidade, tem que ter a gente já tem, né, normas específicas para o licenciamento das mesmas. A edificação, quando situada em área especial de interesse cultural, obrigatoriamente será analisada mediante projeto especial de impacto urbano. Depois, as áreas de ambiência cultural são áreas que devem ser preservadas, dadas as peculiaridades ambientais e culturais, podendo também constituir transição entre as áreas de interesse cultural e os demais setores da cidade. Na identificação dessas áreas, consideram-se as relações físicas e culturais com o entorno e a necessidade da manutenção de ambientação peculiar. A edificação e o parcelamento do solo, quando em área de ambiência, conforme regime urbanístico e diretrizes constantes no anexo 3, ou elas serão analisadas mediante projeto especial. Depois, aqui a gente tem, então, que os ajustes dos limites das áreas e lugares de interesse cultural e áreas de ambiência cultural se dão por lei, por resolução do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CMDUA, e a instituição dessas áreas de interesse cultural e áreas de ambiência cultural se dão por lei. Então, agora eu passo a palavra para os colegas da Diretoria de Patrimônio, para que eles apresentem para a gente, então, a parte do histórico, né? E eles vocês conseguem ver o que vocês estão vendo agora? A gente está vendo a tua apresentação, só que meio que minimizada. Ah, tá. Então eu tenho que interromper o compartilhamento e vou compartilhar então a apresentação dos colegas. Só um instante. Certo. Vocês estão conseguindo ver em tela cheia? Sim, não está, mas acho que está bom. Os slides, está aparecendo o slide inteiro, né? Bom, aparece então, um corte na parte de baixo, na verdade. Não está pelo menos foi assim a apresentação da Carolina. Ah, tá bem. Então, eu acho que é assim mesmo. Eu acho que eu não consigo melhorar mais do que isso. Não sei se é pelo formato do slide, que não é aquele compridinho que às vezes, né? O de vocês era aquele que ocupa toda a tela, enfim. Bom, deixa eu tentar ver se eu consigo de uma maneira diferente. Não faz diferença. Não? Tá. Então eu deixo assim para a gente tocar a ficha. Tá bom. Tá bom. A gente tinha feito na última. Desculpa. Nossa. Tem alguém com o áudio ligado? Bom. Tá liberado teu áudio. Tá bem. A gente tinha feito na última apresentação, ou seja, na semana retrasada, uma apresentação completa, na verdade, com pontos que haviam sido discutidos nas nossas reuniões internas da Secretaria a respeito dos 3 âmbitos principais que estão em discussão na área de patrimônio cultural, que é as unidades, né, os bens imóveis, inventário, etc., que foi aquela discussão que já se teve parcialmente, as discussões, os pontos levantados que a gente traz hoje das áreas especiais, que a gente chama, né, dos lugares, esses aspectos de paisagem, e também os pontos levantados sobre o patrimônio imaterial. Então,
tinha ficado faltando ainda a gente introduzir as nossas discussões internas aqui, algumas ponderações que foram levantadas nas nossas reuniões. Nesse meio tempo, houve essa apresentação na semana passada do Júlio sobre a experiência dele, a participação dele dentro desse processo, e que foi, eu acho que, muito oportuna, foi muito, né, didática, inclusive, foi cronologicamente colocando, né, os passos pelos quais passaram esse processo de construção, em alguns aspectos de desvirtuamento, vamos dizer assim, enfim, né, e coloca para nós, evidentemente, uma grande pergunta inicial o quanto nós vamos utilizar dos trabalhos já feitos anteriormente naqueles estudos iniciais, né? A gente vai reutilizar aquele material, vai revisitar aquele material, ou vai se partir para uma metodologia nova. Enfim, está em aberta essa discussão, né? Isso é um dos pontos que a gente precisa trazer aqui. Mas, inicialmente, eu acho que um ponto importante é a gente pautar a questão dos conceitos, assim como a gente fez no patrimônio material, nos bens imóveis, né? A gente trouxe aquela preocupação que a Secretaria tem com as nomenclaturas, estruturação, especialmente, não tanto compatibilização para as arquiteturas de acompanhamento, mas também trazer essa discussão do qual é, né, o conceito de áreas especiais de lugares, né? Retomar essa conceituação é importante. Merino, teu microfone fechou agora. Que estranho. Deu um chiado e ele fechou. Tá bom. Ou alguém tá fechando aí para mim. Tá bom. Então, acho que um dos pontos importantes quando a gente vai discutir essa questão das áreas especiais e dos lugares, essa diferenciação que parece, no primeiro momento, uma diferenciação de escala. Né, pelo que a gente viu nessa tua apresentação, Carolina, né, do que está previsto na lei, que não parece mal, a área como um ecossistema leva a gente a entender uma área, superfícies maiores, né, de bairro para cima, ou em escalas macro, como acho que foi colocado na própria lei, enquanto que os lugares talvez se aproximem mais do que a gente chama atualmente de áreas especiais, ou seja, isso que nós estamos vendo aqui, né, essas centenas de polígonos, de superfícies que foram delimitadas no trabalho da Ritter e que depois foram sendo transformadas nas legislações posteriores. Então, essa é uma primeira questão que deve ser discutida, essa questão do conceito. Agora, conceitualmente também, a gente tem que levar em consideração que são áreas que enfrentam uma diversidade de olhares. A gente tem um olhar patrimonial, evidentemente, mas também deve-se levar em consideração, para que o patrimônio seja valorizado, outros olhares. A gente tem que fazer discussões de mobilidade para que o patrimônio funcione bem, né? Questões de intensidade de tráfego, de manutenção de determinadas pavimentações em pedra ou em asfalto, ou seja, são aspectos que têm que ser trazidos à baila. Questões de sustentabilidade, a presença ou não de vegetação, ou seja, os olhares transversais, os olhares de outras áreas são fundamentais para que uma área especial, seja um lugar, ou seja uma área, né, em que escala for, ela aconteça de uma forma completa. A gente precisa dessa transversalidade, né, por isso a nossa insistência da Secretaria da Cultura de estar presente em todos os grupos temáticos. É nesse sentido que a gente está em todos eles, né, porque a gente entende que tudo, de uma certa forma, é patrimônio, né, no sentido de é passível de qualificação o patrimônio através de todos esses outros olhares. Então, esse é um aspecto importante, né, focar no patrimônio, mas também pensar nessa ambiência de uma forma mais ampla. Pode passar aquele outro slide, por favor. Antes da gente passar, esse aqui só é um slide que mostra o que era a concepção
original das áreas especiais à esquerda, no trabalho da Rita, primeiro, né, e o segundo, depois, como acabou ficando, vocês verem que há uma perda aqui de unidade, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção, e depois eu vou terminar com esse aspecto também, é tudo que consta no trabalho da Ritter à esquerda. Tem um polígono evidente, né? Claro que isso é importante. Em vermelho estão identificados todas as unidades com valor patrimonial inventariadas ou tombadas. Ou seja, mas não é só isso que é levado em consideração. Tem também em verde, tu vai ver bem ali no centro, uma linha verde que são conjuntos de arborização. É um outro aspecto, né? E em amarelo, que é o resto que está em volta, é o que a gente chama uma arquitetura de acompanhamento. É a arquitetura que não é a excepcional, inventariada, com valor patrimonial, mas é a arquitetura que dá o contexto, que dá a ambiência, que também deve ser considerada, digamos, num projeto. Acredito que a gente se encaminha no sentido de fazer projetos especiais, como está previsto na lei. Isso se perde, né? Porque nessas outras polígonos que a gente vê à direita, não há sentido, né? Há simplesmente um polígono. Ele não fala, ele não comunica o que é o sentido dessa área especial, em que ela é especial. Então, isso eu acho que é um aspecto que se perdeu não só em termos de dimensão das áreas, mas em termos de expressão dessas áreas dentro da lei. Tá? Vamos passar para o próximo slide, a gente vê outros assuntos. Bem, eu acho que não era... Eu acho que passou um aí. Ah, mas pode deixar... Eu volto, então, a esse aqui. Deixa esse segundo, que é o da Bastio. Tá. Esse aí. Deixa, então, aqui, por favor. Bom, um aspecto importante que eu acho que eu quero trazer aqui também, que a gente tem discutido, e que tem a ver com algo que foi comentado na apresentação da semana passada. É assim, apesar dessa questão da interdisciplinaridade que eu comentei, que é fundamental, que é importantíssimo, enfim, a gente não deve perder o foco nas áreas de patrimônio, se elas forem entendidas como áreas especiais de patrimônio cultural, se é isso que faz elas serem especiais, e se é disso que a gente está cuidando, a gente não pode perder o foco principal na questão da preservação do patrimônio e, subsidiariamente, alguns outros aspectos que, claro, como eu já comentei, são importantíssimos, né? Mas o tráfego não é o mais importante, né? Eu não vou asfaltar uma área dessas porque o tráfego é o aspecto principal, o foco tem que ser a preservação. Projetar e pensar essas áreas voltadas para esse aspecto da preservação. Então, quando se fala em potencializar determinadas áreas, não perder de vista o desenvolvimento ou outros aspectos que são sempre trazidos à baila, muito bem. Mas, se essas áreas foram definidas como especiais, é porque elas, em alguma medida, elas fogem da lógica comum do resto da cidade, onde, evidentemente, esses princípios podem serem priorizados, né? Então, não é que não basta ter focos em potencializações, o foco no uso, que sempre um perigo, né? A questão do uso, ou a questão das densificações, etc. Tudo isso pode ser levado em consideração, mas sempre garantindo prioritariamente a questão da preservação do patrimônio. Senão, não tem sentido ser definido dessa forma. Então, esse eu acho que é um aspecto importante. Outro aspecto relativo a essa questão, né, do foco no patrimônio é que a gente não precisa ficar exclusivamente pensando na questão do patrimônio arquitetônico. A gente poderia e deveria identificar valores patrimoniais urbanos, ou seja, arborização, passeios, né? A gente tem passeios tradicionais, revestimentos de passeios tradicionais em Porto Alegre, os ladrilhos hidráulicos, as pedras portuguesas, as lajes de grés. Então, a gente pode pensar na valorização disso, os granitos, né, que são super bonitos, agora está assim, processo de restauração da Rua da Praia, vamos ver.
enfim, os postes antigos, que já tem ações aí sendo feitas nesse aspecto, enfim. Então, a gente pode identificar também valores patrimoniais não apenas arquitetônicos, quando a gente está tratando de áreas especiais. E a gente pode pensar em outros tipos de valores também, mais abstratos, talvez. A questão até das taxas de ocupação, isso pode ser uma identificação de um valor, né? Se a gente pensar um bairro como a Vila Assunção, por exemplo, né? De repente, uma taxa de ocupação mais baixa é um valor necessário para manter aquela ambiência de cidade-jardim. As alturas, os recuos pode ser, né? Um valor, ter ou não ter recuo pode ser um valor, e inclusive a famosa densidade que está sendo discutida aí, ela pode ser analisadas as densidades existentes como valores, né, para a gente poder trazer isso para discussão. Tá, agora, podia passar para aquele slide lá, terceiro lá. Mais um. Esse. Que aqui, eu acho que essa é a área da Guararapes, né, em Petrópolis, que foi transformada nessas duas áreas que estão ali. Enfim, é uma questão da abrangência. A questão da abrangência, acho que ela é um aspecto que pesou, né? O tamanho das áreas especiais pesou. Então, eu acho que isso tem que ser repensado estrategicamente pelo grupo, né? Como enfrentar isso, que parece ser visto como um problema. Eu acho que a abrangência das áreas especiais não deveria ser vista como um problema, mas como uma possibilidade de projeto. Né? Não necessariamente uma área grande tem que ser identificada toda ela como, né, que tenha um excesso de patrimônio cultural. Poderá ser uma área grande em termos do que tenha que se fazer em termos de espaço público, de projeto de espaço público. Até pode ter pouco presença de patrimônio inventariado, de prédios inventariados, mas ser uma área que tem interesses ambientais excepcionais e que mereça um projeto específico. Isso que talvez a gente possa caminhar no sentido de identificar na cidade quais são essas áreas que precisam ser projetadas, né, com os tais projetos de pormenor que têm sido mencionados esse termo, e eu acho uma coisa fantástica, né, da gente poder começar a passar do planejamento, né, meramente em termos de regime, de definição de um regime urbanístico de estratégias, e partir para o que está escrito, o que tu acabaste de ler, né, aquela sequência de artigos que tu lesse, são previsões de projetos, mas que eles acabam não acontecendo. São projetos especiais, mas que não acontecem, né? Não surgem. Então, pega uma área dessas, como a Guararapes, tu identifica os prédios que tu precisa preservar, tudo bem, tem de compatibilização, mas o que falta? Né? É fazer um regime urbanístico, até com envelopes, por exemplo, como a gente está sugerindo? Sim, claro. Né? O trabalho da Ritter, o segundo trabalho da Ritter fez isso. Definiu, né, desenhou e fez os envelopes, vamos dizer, do que podia fazer. Isso é um trabalho que pode ser revisado, deve ser revisado anos depois, né, e pode ser, acredito eu, que deva ser feito. Não sei se agora ou futuramente. Mas isso não basta. Porque o que não tem no trabalho da Ritter, nem no 1, nem no 2, é o detalhamento dos espaços públicos. Não tem projeto de calçada, não tem projeto de pavimentação, não tem projeto de arborização, de mobiliário urbano, não tem um projeto de espaço público. E Porto Alegre está começando agora a se ligar na importância disso. A gente viu isso trabalhando no Monumento no Centro, que a gente tinha vários prédios restaurados, restaurava constantemente prédios, mas não fazia efeito na cidade. Quando se transformou a Sepúlveda do que era um terminal de ônibus de Viamão numa coisa pensada, com uma calçada, com uma arborização, com pórticos e tal, bom, virou um cartão postal da cidade. Então, é por aí que a gente tem que começar a pensar. É no projeto, na preservação do patrimônio unitário, na definição de regimes urbanísticos adequados, evidente, mas depois passar para a questão do espaço público. Acredito que essa seja um aspecto importante. Pode passar, por favor. Bem,
Um outro ponto importante que a gente tem discutido, tanto aqui dentro, mas já estamos discutindo também nos grupos, é a questão da metodologia para definição das áreas especiais dentro do PDDU, né? A gente já entendeu, de uma certa forma, que a gente não vai conseguir, esse ano, dentro do que está previsto para essa revisão atual, entregar, como dizem agora nos clichês dessa linguagem corporativa, a gente não vai entregar as áreas redefinidas, muito menos, talvez, com essas questões de regime urbanístico, né? Mas, de qualquer forma, isso vai ter que ser enfrentado, né? Porque fazer a definição projetual, né, de uma área dessas aqui, não são uma, são 100, não é muito diferente do trabalho que está sendo feito para o plano diretor como um todo. A gente precisa fazer um diagnóstico, depois a gente precisa fazer uma leitura da área, né, a gente está, depois a gente tem as estratégias, depois a gente vai ter um modelo espacial, vamos dizer, para a área, só que tudo numa outra escala. Depois a gente tem questões de regime, enfim, né, é todo um processo longo que envolve quem vai fazer isso e quando. Essa é a questão que eu acho que essa resposta a gente tem que dar até o fim do ano, né? Vai ser dado um prazo e vai ser feito dentro do município, com equipes do município, vai se conseguir fazer essa transparência. Nessa sala atual, está sentado pessoas de toda a comunidade, está aqui, né, se propondo a trabalhar dentro desse assunto. A gente vai conseguir reunir isso tudo ano que vem, de novo, vai passar pela Câmara de novo, ou seja, né, esse processo, como é que vai ser feito? Ou vai ser feito um concurso público, enfim, a gente vai dar diretrizes atualmente para que isso aconteça depois, a gente vai estabelecer os conceitos aqui para que esse projeto aconteça depois, enfim. A gente tinha originalmente a intenção de fazer a definição das áreas e dos regimes dentro do escopo desse atual plano, mas pelo que a gente está vendo, não vai ser possível. Voltamos a essa discussão mais adiante. Tá? A pergunta que fica é o que a gente vai poder fazer para avançar nessa etapa e deixar isso encaminhado para próximas etapas. Tá, e aí eu vou encerrar essa parte das áreas especiais. Depois tem uns slides que a Rose fez para a questão do imaterial, para a gente também estabelecer essa discussão, né? Bem, nesse slide aqui a gente vê também essa perda, né? Essa é a área do Ricaldoni, em que na proposta da Ritter vinha uma proposta completa com arborização, a arquitetura de acompanhamento e os prédios excepcionais. Isso se perdeu nos aspectos finais, né? E então aqui, com essa, eu acho que a gente fecha na importância de ter esses elementos todos e muitos outros, porque a gente pode mapear muitas outras coisas além só das árvores, né? Tem muitos outros aspectos que podem ser identificados como valores urbanos, para que esse projeto tenha um ponto de partida, a gente possa dizer, o poder público ou a comunidade, ou, né, possa dizer, esses são os valores que a gente identifica no Morro do Ricaldoni, né? Esses aqui são, né, são os pontos de partida para um bom projeto que deva ser feito detalhado posteriormente. Posso fazer uma pergunta, aproveitando que está no slide? É a Patrícia que está falando. Oi, Patrícia. Essa sequência de imagens, aquela primeira, ela foi o material que veio da Ritter. E depois, essas sequências é o que foi segmentado em pedaços. Por que houve essa... Por que não refletiu exatamente? Tu vê que ela foi feita foi feito um estudo que foi apresentado pelo Júlio, acho que na semana passada, pela Balestra, Ana Balestra, me esqueci o nome. A Vanesca? Não, Balestra. Balestra. Uma da Ritter, Ana Balestra. Ana Balestra. A gente não tem conhecimento direito desse projeto, isso não passou pela Secretaria da Luiz, eu acho que é a milanesa que a gente está falando. É, milanesa.
Mas assim, ó, o critério foi diferente, né? Ali, se tu juntares ali o segundo e o terceiro, a terceira imagem, eles compunham quase que a área inicial da primeira. Isso. Porque ela entra no conceito de área de interesse e área de ambiente cultural. E área de ambiente. Mas não completa, porque se tu olhar bem a rua que delimita no topo do Ricaldoni, todas as casas antigas daquela rua sofisticadíssima que tem lá foram tiradas. Elas não estão. Está o Zafari, que é essa do meio, né? E aquela pequenininha é a Igreja São Pedro. Então, bom, então é isso. Mas o que eu questiono é o fato de não estar expressa os valores. Desculpe, fala. É o seguinte, ó, pelo que eu me lembre, aquela ilustração da esquerda foi a que vigorou com o decreto de 2004. Aí, quando o plano diretor foi modificado em 2010, a coordenação da EPAC fez sozinha essa alteração aí que trucidou as áreas, fragmentou e diminuiu o tamanho delas, né? Então, a primeira chegou a valer. Valeu vários anos. Aí depois, na modificação de 2010, que foi alterado isso aí, e foi coordenado pelo próprio coordenador da EPAC, que fez isso sozinho, sem apoio da equipe, que eu sei muito bem disso aí. Em 2010, deixa até colocar uma... Não foi a EPAC que fez. Quem foi? Mas houve a revisão do diretor anterior. Eu fui de 2007 a 2016 e eu não participei disso aí. Eu acho que foi anterior. Não foi anterior, não. Então vamos dar nome. Foi o Osório Queiroz que fez isso aí sozinho. Ele era coordenador da EPAC e fez isso sem consultar a equipe inteira. Deixa eu só, posso colocar uma questão, então, para algumas pessoas talvez não saibam o histórico, tá? Eu até estava ali com o Osório naquela época, foi montada uma comissão com várias secretarias, e que daí fizeram revisão. É isso que foi o que aconteceu. E, inclusive, se for olhar os conteúdos do que foi encaminhado para a Câmara, é o mesmo conteúdo das áreas iniciais da figura da esquerda, só que depois, com o resultado que voltou da Câmara, elas sofreram essas alterações. O que é importante, André, Ronice, Débora, todos nós, a gente não perder a oportunidade de fazer a discussão das áreas especiais em conjunto com a comunidade, e não só dentro de prefeitura, ou só na contratação externa, ou só dentro da Câmara, ou sei lá onde. Eu acho que a gente está dentro de um momento que a gente pode fazer essa discussão, de trazer o que cada um acha que é importante para essas áreas, e fazer esse trabalho muito mais, digamos, com muito mais riqueza, né, pela participação de todos. Ver, por exemplo, aquele comentário que o Júlio fez na semana passada sobre a definição das áreas especiais, que ele dizia que ele questionou, vocês se lembram? 2 ou 3 vezes ele questionou os critérios, dizendo que estavam pré-definidas e que se forçou às vezes a barra, de uma certa forma foi isso que ele disse, né? Se forçou para que elas tivessem todos os critérios, as características, enfim, etc. Ou seja, esse tipo de situação é que a gente pode evitar se a gente botar em discussão a delimitação dessas áreas com esse fórum que a gente tem, que é um fórum amplo, um fórum, né, representativo, com apresentações públicas, enfim, com uma dinâmica de reuniões semanais, enfim. É isso que acho que a gente não pode perder. Isso vai dar mais legitimidade, vai dificultar na Câmara de Vereadores depois que essas áreas sejam alejadas, ou que percam o seu sentido. Acredito. Patrícia, tu gostaria de aproveitar o assunto? Sim. Tá. É que o que eu vejo, a gente, como a gente comentou na reunião passada, a gente não tinha conhecimento das origens, né? A gente recebe ali o plano diretor e vê lá a área de interesse cultural. Aqui está Morro Ricaldoni, ok. Mas o que faz definir o que perímetro? O que é o elemento de importância? Qual é
o que dá aquele valor, né? E isso que dificulta muito, e eu acho até para a própria sociedade, para ela mesma valorizar. E aí, quando eu vejo um mapa, que é aquele da esquerda, tu vê que tem alguns elementos identificados ali, nos mapas anteriores ali, até os eixos marcados, por exemplo, o eixo ali da Baixa, tu vê que tem uma intenção. Eu acho que até muito mais importante do que os parâmetros, que, bem como tu pontuou, se saber o porquê que uma determinada questão é uma arte cultural. Bom, ali na Baixa eu vejo ali, está marcado o eixo da avenida, que é uma alameda, daí tem aquelas tipologias, e aí realmente faz sentido, quando tu tem uma avenida, que toda aquela avenida tenha um olhar diferenciado, e não só o quadradinho que está ali. E aí, quando eu olho, o que é esse quadradinho? Não sei, entendeu? E isso não está no plano, sabe? A gente tem que... Isso a gente consegue resgatar para colocar, entendeu? A gente vai ter os relatórios, vão estar públicos, entende? E além disso, Patrícia, além desse mapa, é uma ficha, né? Ao lado desse mapa tem toda uma parte descritiva. Tem um parágrafo descrevendo os valores e depois tem uma legenda com todos os elementos que estão ali dentro da imagem, explicando e, enfim, e detalhando melhor. Então, acaba sendo uma ficha grande, são pranchas A2, então tu tem uma quantidade de informações muito boa. Então, eu acho que é isso, a gente tem que avançar para essa expressão, né? Quando a gente fala de patrimônio, sim, a gente tem que mostrar o que é, né? Valorizar os elementos, evidente. E a gente... E isso aí não está digitalizado, não, só tem físico? Não, tá sim, tem. São PDFs, tem. Eu acho que a gente tem que entregar ali para a consultoria, até para a gente, quando a gente começar para as escalas, trabalhar no modelo espacial, pelo menos assim, a gente identifica lá no modelo espacial as grandes regiões, e nem que a gente faça uma escala de, olha, vamos começar a trabalhar nesse espaço aqui, sei lá, elenca as prioridades, que a gente tem ideia de trabalhar com pilotos, né? Inicia com um inicial, que daí a gente vai desenvolver como é que a gente vai trabalhar com os demais. Aí os demais a gente pode usar o mesmo método. Então, eu acho que é bem importante a gente ter essas informações. A gente entender, né? Entender. Quanto o seguinte, o trabalho seguinte, que foi aquele que chamou o detalhamento, em que teve as simulações em 3D. Eu queria sugerir, não sei, Carolina, a gente tem a parte imaterial. Tu acha que a gente passa para esse assunto ou a gente vai para o debate disso aqui e deixa para a reunião extra falar do imaterial? Não sei. Eu acho que sim, eu acho que vai ser mais produtivo, né? Eu acho que a gente pode focar, porque a gente até estava conversando sobre essa questão do imaterial, né? Como é que ele entra no plano diretor. E a gente conversando, a gente entendeu também que as áreas de interesse cultural, as áreas de ambiência acabam abarcando essa parte do imaterial, pelo menos das culturas, né? Quando a gente fala dos povos. Mais ou menos. Eu acho que ele entra. Eu não estou muito preocupado com essa questão de que ele vai haver essa dificuldade, porque tem vai ter acho que a gente pode trazer essa discussão na semana que vem, que aí a gente acha que é tanto o arqueológico quanto os aspectos imateriais. Porque todos eles têm uma expressão espacial, ou podem ter uma expressão espacial, né? Sim. Uhum. Eu até, assim, aproveitando que tu tocaste no assunto, todos de acordo, então, que a gente faça uma reunião extra na semana que vem, por vocês, tudo bem? Por mim, tudo bem. Sim. Sim. Ai, que bom. Então, a gente inclui no calendário e a gente pode aprofundar um pouco mais as questões, enfim. Que bom. Acho que a gente pode fazer as inscrições. Não sei se a DPM vai fazer mais uma apresentação ou se a gente começa já a discussão agora. Começa a discussão. Eu acho que a discussão depois tem os slides do imaterial, mas então fica para a semana que vem. Tá bem. Uhum.
a gente pode fazer aquele esquema, então, das inscrições, levantando a mãozinha, daí quem gostaria de contribuir, né? Eu achei, assim, muito interessante a explicação, né, esse aprofundamento de como é que foi esse estudo da Ritter, né, de como ele abrangia o espaço como um todo, e essa questão, assim, a gente vê ali claramente, né, essa questão da arborização. Depois eu até fui, eu e as minhas anotações aqui, a arquitetura de acompanhamento que tu citaste, né, o que seriam os de compatibilização, acredito, né? Que daí seriam a gente usa o termo de compatibilização, já é uma arquitetura comprometida com o de estruturação, ou seja, é o prédio em volta, atrás, enfim, no qual vai ter que se pensar um projeto específico. Quando eu falo arquitetura de acompanhamento, é toda, né, é a arquitetura que não é tão expressiva, que não são os marcos especiais nisso, né, mas que é uma arquitetura que mais silenciosa, pode não ser patrimonial, mas que é necessária para destaque dos elementos, né? Ela funciona no contraste com a arquitetura excepcional. Ela é importante, né? Digamos, numa linguagem urbana, ela é importante para a gente pontuar, né, elementos de destaque, elementos mais silenciosos. Então, na verdade, ela inclui os de compatibilização, mas não se confunde, eu acho. E daí caberia, assim, né, dentro dessa linha, caberia a gente ter 3 níveis, porque hoje a gente, no plano, a gente tem os de estruturação e os de compatibilização, só, digamos assim, né? Mas aqui, esses de acompanhamento, eles fazem essa transição, eu acho, né, para a malha urbana comum, digamos. Não sei se no entendimento de vocês poderia se ter essas 3, quase uma hierarquia, né? A gente tem o de estruturação, depois tem o de compatibilização e tem o que vai compor, de fato, a paisagem, né? Ele não tem valor, mas ele está ali para... Porque o de compatibilização também não tem valor, né? Eu usaria a própria apresentação da Vanesca na semana passada, quando mostrava aquela simulação. Eu acho que a gente precisa fechar algum microfone. Deu. A simulação em relação... Tira o teu som. É o som do outro micro. A simulação que a Vanesca colocava no trabalho dela na última situação, né, que era enxergar a área de interesse cultural como um todo, né, e ver nesse processo, quando tu estipula os índices, o que tu vai fazer nesse envelope como um todo, numa simulação, né, esse acompanhamento. Tu tem os edifícios, tu tem os seus lindeiros que fazem essa questão da compatibilização, né? E essa arquitetura de acompanhamento é quando tu olha a área como um todo, pegando aquela ponta de quarteirão que a Vanesca apresentou, e tu enxerga aquilo como uma possibilidade daqui 20 anos, né? O que fica, quais são os índices adequados. O trabalho da Bela, Vanessa ali, que o Júlio apresentou partes, assim, tinha justamente essas coisas assim, em relação muito às fachadas urbanas, né? Ele apresentou uma coisa assim, muito singela ali que apareceu, que era ao lado da Igreja São Pedro, assim, tem um trecho da rua lá, que umas casinhas, que ela já sugeria que aquilo ali fosse uma continuação dos edifícios altos. Então, as coisas pontuais, muito parecida com, né, o trabalho teórico muito bom da Vanessa apresentando ali, que é o que dizia assim, enxergar aquele trabalho metodológico com a inclusão do patrimônio dentro dele, né? O patrimônio está aqui, né? E não falo patrimônio edificado só, falo patrimônio urbano, né? A questão do inventário, principalmente o inventário de bairro, ele tem uma questão da ambiência dos conjuntos, né? Petrópolis é Petrópolis, IAPI é IAPI, o centro é o centro, e tu enxerga isso, bom, quais são as características que eu mantenho dentro desse conjunto, onde é que estão os buracos que podem ser complementados, que podem ser incrementados, e qual é a qualidade de espaço aberto que esse bairro tem, que eu vou manter ele para o futuro. Né? Qualidade de espaço público, de vegetação. Então, é um conjunto de coisas que essa arquitetura, essas áreas especiais, né, traduzem, pelo menos eu enxergo isso assim, na fala do Merino, né? Essa arquitetura do acompanhamento, que é tu enxergar o todo,
com o patrimônio inserido, com a vegetação, com o espaço público, e as possibilidades de crescimento que a cidade vai ter, né? E que a Vanessa comprovava lá no seu trabalho, né? Que tu consegue ter até mais densidade, mais área construída, né? Nessas áreas, que isso é possível dentro de uma boa análise do plano, desse tipo de área. Né? Obrigado. Carol, vou te pedir ajuda eu acho que a Sandra Axel Rude agora, né? Isso, Sandra, depois o Amando. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada pela voz, por poder acompanhar. Eu participei muito dos processos que aconteceram desde antes de 2000, do trabalho da Rita dos Reis, do trabalho que aconteceu depois. A primeira coisa que eu queria dizer, que para mim é muito importante, o que aparece no plano diretor, que são esses mapas que foram colocados, são efetivamente informações de síntese, tá? É aquele anexo C, que embaixo traz uma fitinha com índice de aproveitamento, volumetria e algumas coisas de índice, que é o índice mínimo, tá? Que tem que ser atendido nessas áreas, tá? Existiram, sim, trabalhos, existiram muitos trabalhos. Existiu o trabalho que a Rosane Zotes, enquanto membro da prefeitura, desenvolveu. O trabalho da Bela Milanês, ou Bela Balestra, foi um outro trabalho que teve muitas fotografias. Ele trazia também as vegetações, ele trazia as vistas, foi um enorme de um trabalho. Então, eu acho que a gente pode, sim, recuperar, e o que está aparecendo no plano diretor é apenas a síntese. Tá? E eu acho que dentro do EPAC e dentro de outros níveis da prefeitura, todos esses trabalhos devem existir. Eu também fazia parte, como é que eu participei? Eu fazia parte do conselho do plano diretor. O conselho passou pelo conselho do plano diretor, também uma discussões sempre difíceis, tá? O conselho do plano também botou, digamos assim, fez uma análise dessas áreas, tá? Então, assim, foi um trabalho muito longo. Não acho que foi o melhor do mundo, não é isso, mas eu acho que é, sim, um trabalho longo. Quando o Luiz Merino coloca da possibilidade disso ser integrado hoje no sistema de, como é que eu te diria, a gente tem um sistema de discussão do plano diretor que foi demandado e construído com uma enorme profundidade e que, digamos, acompanhado pelo Ministério Público, que atende o Estatuto da Cidade, etc., etc. Tá? Eu tenho a impressão, tá, de que o trabalho das áreas de interesse cultural e das áreas de ambiência cultural necessita um trabalho técnico extremamente cuidadoso, muito maior do que qualquer um dos inventários que foi feito, inclusive que vocês que são EPAC acompanharam a dificuldade para se fazer o inventário do Petrópolis, refazer, que era uma demanda do Ministério Público, etc., etc. É um trabalho longo. Se a gente for começar a tirar pedaço, botar pedaço, tirar pedaço, botar pedaço, eu acho que não há tempo. Eu acho que a definição tem que ser haver verbas que possam profundamente trabalhar essa discussão. Tá? Desculpe, era isso que eu queria colocar. Obrigada, Sandra. É bem importante isso, a gente não... Usar um termo mais coloquial, não retalhar, né, as informações, a gente voltar para esses estudos e ver o que a gente pode resgatar, porque muita coisa já está feita, né? Então, a gente tem essa incumbência, assim, junto com a cultura, de localizar esses materiais e disponibilizar agora, né, para que a gente possa, nos próximos diagnósticos, produtos, enfim. Agora a gente tem essa oportunidade da consultoria, está fazendo essa avaliação desses materiais e está fazendo essas compilações, então é muito importante que a gente consiga passar para eles fazerem essa compilação mesmo que eles fazem. Desculpe, Carolina, eu só queria dizer assim, ó,
os critérios, muitos dados foram levantados, mas a gente está falando de discussão de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Tudo que a cidade construiu em relação às suas sistemáticas e o novo plano diretor, não é que... primeiro que os dados mudam, em 25 anos os dados mudam. Em 25 anos, os critérios em termos de planejamento urbano também podem mudar. E, em terceiro lugar, hoje a gente tem instrumentos digitais, tá, que são maravilhosos. Passa um drone, tá? Passa um drone na frente, tu entende? A gente botar aí há 25 anos e uma pessoa lá fotografava, numerava as fotos, depois as fotos eram em preto e branco. Quantos documentos do EPAC são fotos preto e branco? Tá? Então, assim, nós estamos falando de um mundo um pouco diferente agora. Eu acho que tem que recuperar, digamos, com muita honra, tudo que já foi estudado, tá? Mas eu acho que tem que se partir para um estudo, é uma visão pessoal, tem que se partir para um estudo com a qualidade da arte hoje que a gente tem, os recursos que a gente tem, os critérios que a gente tem. Não, super concordo, Sandra, com certeza. A minha fala é no sentido de, assim, não vamos partir do zero, né? A gente não precisa partir do zero, porque a gente tem muito material, e a partir deste material, ver como é que a gente pode trabalhar e evoluir isso. Com certeza a gente vai poder chegar muito mais longe do que se chegou, e realmente é outro mundo, né? Outra tecnologia, são outros objetivos, enfim, tudo diferente. Vou dar a oportunidade, então, agora para a Amanda, e depois a gente também tem, eu vi que pipocou aqui na minha tela o Felisberto, daí a gente inclui ele aqui na nossa sequência também. Boa tarde para todo mundo. Para mim é um tema novo, eu nunca participei da discussão aí desse tema, mas pelo que eu escutei até agora, eu acho que uma constatação é a falta de continuidade. Não existe uma preocupação de se fazer executar aquilo que está previsto, de dar continuidade e consequência àquilo que está previsto. O próprio Plano de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre, ele não é respeitado. Quantas coisas estão previstas ali e não aconteceram? E todo esse processo que a gente está fazendo agora, nunca chegou a fazer um diagnóstico. O que foi realizado? O que não foi realizado? Por que não foi realizado? Como vamos fazer para... Isso ainda é necessário, não é necessário? Esse diagnóstico a gente não fez. Então, a gente já passou por um seminário, já passou por uma conferência, já passou por oficinas, agora estamos passando por eixos e oficinas, e não chegamos a concretizar um diagnóstico. Não conseguimos ver o que no plano atual está valendo ainda para 2023, o que não está valendo, por que não foram feitas coisas que estão previstas lá. Uma coisa que me salta aos olhos, que não tem a ver com o tema aqui, mas que eu me lembrei agora, é a questão da habitação de interesse social. Lá está previsto, né? Como é que se pode aproveitar para fazer a habitação de interesse social usando os prédios públicos em desuso, usando os prédios que estão abandonados na cidade. Tem levantamentos aí com milhares de prédios abandonados na cidade e a habitação social não sai. Então, está se promovendo agora um crescimento de índices construtivos, prevendo uma população de não sei quantos milhões, quando a população, no último censo, a população de Porto Alegre está caindo. Então, assim, são coisas que não fecham, uma coisa não fecha com a outra. Então, o que eu estou constatando aqui, que mesmo nessa questão do patrimônio cultural, acontece coisas semelhantes. Não se tem continuidade, não se tem um inventário atualizado, não se tem
todas essas coisas mínimas para um diagnóstico, para que a gente possa trabalhar em cima. E é isso que eu estou constatando, tá? Isso é apenas uma constatação. Não tem previsão orçamentária para esse tipo de questão, né? Se fazem não sei quantos empréstimos aí a prefeitura anda fazendo para outras coisas. Quem é que definiu que essas coisas dos empréstimos são as prioridades para a cidade? Não sei, né? Então, assim, me parece que está tudo meio atravessado, né? E se a gente quer mesmo fazer uma leitura da cidade, eu acho que a gente tem que ter um diagnóstico. E para ter um diagnóstico, a gente tem que ter dados, elementos. Nunca nos foram apresentados aqui elementos, dados de como está a questão do transporte urbano, como está a questão da habitação, como está a questão do patrimônio cultural, né? O que se tem de patrimônio cultural inventariado, o que está faltando, o que já foi preservado ou não, porque tem muita coisa que foi destruída, inclusive, de coisas que provavelmente estão no inventário, o antigo inventário. Então, assim, a constatação é essa: não se respeita o que está definido, às vezes a própria lei, não se aplica a lei, se faz coisas totalmente aleatórias à lei. Então, eu não sei, assim, às vezes parece até que é inócuo. Tudo isso que a gente está fazendo é só de brincadeira, porque, na realidade, depois, quando vai ser a aplicação da lei, parece que não acontece. Então, essa é a minha impressão, tá? Minha primeira impressão, depois de ouvir o que todo mundo falou aí. Obrigada. Obrigada, Amanda. Até eu gostaria de esclarecer, assim, que a gente tenha os grupos de trabalho, né, específicos. Tem o grupo de trabalho técnico-operacional, que é dos técnicos da prefeitura, no qual houve a solicitação, então, que cada órgão disponibilizasse os dados e materiais, né, que tinham justamente para a consultoria fazer esse diagnóstico. A gente tem o produto 2, que é o diagnóstico, ele está disponível para leitura, tudo, então é possível se fazer essa leitura do que existe de acordo com o que as secretarias, enfim, disponibilizaram. A gente está no site, né, Patrícia, isso aí, no site do plano diretor a gente tem esse material, é possível ler, e lá tem, os colegas da cultura também fizeram uma análise desse material feito, se quiserem também a gente pode comentar. E os colegas da cultura também já comentaram, né, sobre os inventários, os que alguns já estão concluídos, né, outros estão em andamento, e os que ainda faltam, né, a gente pode, eu acho que até nesse nosso material, assim, nas 2 próximas reuniões, seria bem interessante a gente ter essa lista, né, de quais que já foram concluídos e quais que faltam, para a gente conseguir, né, visualizar dentro do nosso trabalho, para também a gente ter coisas mais consolidadas, assim, eu acho que a gente poderia também já fazer esse exercício das problemáticas e das estratégias de acordo com o que a gente vem conversando aqui, para que a gente consiga ter um material mais robusto para a gente apresentar no seminário, né? Os outros eixos também vão estar fazendo essas planilhas. Essas planilhas eu acho que vão nos auxiliar bastante nessa organização e nessa visualização de onde estamos e o que faltaria estar fazendo. Eu vou estar passando agora, então, para o Mander e para a Ronice, né? Eu não sei qual dos dois que quer falar. Oi, Carol. Eu vou falar um pouquinho. Não, eu acho essa ideia de a gente começar a buscar esse material, inclusive essa última revisão que foi essa do plano diretor, né, de 2010, eu acho que esse material todo, eu acho que está disponibilizado para vocês mesmo, que foi na época a SPM que fez, né, então foi o Bajo que coordenou todo esse trabalho, né. Então, eu acho que seria importante, até porque também houve consolidação de informações com relação às comunidades. Teve todo um procedimento, né, que foi todo feito pelo planejamento na época. Então, eu acho que também isso aí deveria ser buscado, esse material. Algumas coisas que foram ditas agora, até de inventários também, né,
eu acho que a gente tem, já encaminhamos todo esse material, acho que essas estágios do próprio Luiz, né, já fez e encaminhou para vocês, né, para serem inseridas, né? Então, eu acho que esse detalhamento é super importante, tá? Mas ele tem que acontecer e já em 2010 a gente já tinha essa previsão de que teria que ser feito novamente. Tanto é que a EPAC depois realizou aquele outro trabalho de revisão, que era um PL, né, que foi encaminhado para a Câmara, né, que até a gente não chegou nem a falar sobre isso, né, que também algumas das áreas que foram revisadas e depois voltou, esse PL voltou da Câmara, né. Eu acho que esse detalhamento é muito importante, tá? E até critérios novos que o Luiz agora estabeleceu ali, colocou, né, ponderou sobre essas questões das ruas, né, os outros elementos que também compõem o patrimônio, não só o nosso patrimônio edificado, né, e isso aí tudo são reformulações, e espero que a gente consiga, né, e que se tenha tempo para trabalhar nisso tudo, né. Obrigada, Ronice. Eu vou fazer assim, ó, a Patrícia já tinha se inscrito e o Felisberto tinha se manifestado no chat. Então, a gente passa a palavra para a Patrícia, daí a gente vê as observações do Felisberto no chat e depois a gente passa para a Amanda, que levantou a mão novamente. Não, o que eu queria comentar, eu que acho que caberia, de repente, a gente traçar um plano de ação a partir do material, né? Como é que a gente vai trabalhar? E aí pensar como é que a gente vai inserir as informações do plano diretor, porque eu acho que a gente pode colocar, estruturar de uma maneira bem interessante as intenções, as diretrizes, para deixar claro, assim, até para quem vai interpretar depois, sabe? Para quem vai atuar ali no território. E aí a gente tem o que já está vindo ali da consultoria, da gente consolidar essa estratégia de ir colocando numa lista de priorização para ir detalhando, né, a partir dos planos de pormenor, aí sim trabalhando os espaços públicos, espaços privados, mas quando a gente já toma por base esses levantamentos, olha, tem as edificações inventariadas, tem aqueles elementos que estão identificados como prioridade, a gente já consegue atuar. Eu vejo que tem algumas escalas ali que a gente consegue, acho que fazer bem rápido, se a gente tiver um foco em um por um, e aí a gente tem uma metodologia, essa metodologia de como a gente vai trabalhar, também a gente pode pensar em consolidar isso. A gente tem aquelas ideias dos Urban Design Guidelines, né, onde que tu estabelece a diretrizes, né? Então, como é que a gente poderia estabelecer essas diretrizes e aí reconhecendo a característica de cada local, né? Então, eu acho que a gente poderia pensar num plano de ação e eu acho que a gente consegue consolidar bem aí para o nosso trabalho, bem como o Merino pontuou, não só agora, mas em continuidade, né? Nós temos uma previsão de trabalho para ser desenvolvido na sequência da revisão do plano diretor, e eu acho que a gente teria que refletir sobre isso. E aí, qual vai ser a nossa primeira tarefa em seguida, né? E aí a gente segue nisso e toma como exemplo. Obrigada, Patrícia. Eu tô olhando o chat aqui para tentar recuperar aqui o que o Felisberto tinha perguntado. Quer que eu leia, Carol? Porque tem várias manifestações, né? Que eu acho que é como compartilhar a ambiência na sua totalidade. Seria a pergunta dele. Tá. Vamos ver. Os colegas da cultura gostariam de... Ou, eu não sei se o Felisberto gostaria de... Tá com problema no microfone, né? Eu acho que é a grande questão, né? Como chegar nessa questão da preservação, compartilhar, como ele está dizendo, acho que é um termo bom, né? Mas
é tudo uma questão de, primeiro, um olhar. A gente tem que ter se a gente não enxergar as coisas que têm que ser preservadas, a gente não vai preservar. Então, esse olhar coletivo, ou seja, eu vou enxergar determinadas coisas, a Ronise vai enxergar outras, tu vai enxergar outra. Agora, se a gente abre isso para a comunidade, por isso essa participação é importante, esse momento é importante para a gente ter um volume de elementos interessantes para serem preservados. E, a partir daí, os planos, a gente pode conseguir chegar, né? Se a gente entrar na escala adequada, a gente consegue identificar os aspectos fundamentais de preservação. Porque o que eu volto a comentar, e eu acho que concordando com a Amanda, a gente vai até uma parte, a gente faz todo um diagnóstico super bem, a gente até faz um regime urbanístico, mas isso não é suficiente quando se fala em patrimônio. A gente precisa chegar realmente numa escala mais próxima das pessoas. Quando uma pessoa desce do seu prédio e vai na padaria, ela não quer saber se ela está saindo de uma ZR3 indo para uma Z6. Ela quer uma calçada boa, ela quer os prédios novos, pintadinhos, ela quer um conforto, entende? Esses aspectos que uma área especial de patrimônio deve cuidar, né? Acredito muito nesse plano de pormenor. Acredito que o plano diretor de Porto Alegre tem esse aspecto de planejamento geral que a gente vai fazer, etc. Mas se a gente parar por aí e achar que está pronto, a gente não chega numa cidade com qualidade de espaço público, com qualidade de projeto urbano. A gente não consegue chegar lá. Nós precisamos chegar. Eu estou verificando no chat aqui que o Felisberto, depois ele comentou assim, ó, que nós temos na Coronel Vicente o conjunto de casas maravilhosas entre a Júlio e a Voluntários. Aí ele perguntou se existe um estudo na Voluntários entre a Marechal Floriano e o viaduto da Conceição. Não sei se os colegas vão saber responder a totalidade. Se existe um estudo na Voluntários entre a Marechal Floriano e o viaduto da Conceição. O Rinaldo tem um mapa disso atrás da cabeça dele. Você está aqui. Não sei se as áreas todas de interesse cultural da área central, eu acho que elas se mantiveram. Então, existe uma área de interesse cultural, né? E fora isso, existe o inventário das edificações, né? Uhum. Não é um estudo propriamente dito, né? Mas existe já uma demarcação, né? De alguns outros critérios. Né? O centro tem muita coisa. Em toda a área de interesse cultural. Essa parte é inventariada. Em toda a área de interesse cultural. Do centro. Só tem um trechinho que eu não me lembro qual é, que não tem área de interesse cultural no centro, mas o resto é quase que todo o contorno ali demarcado. Essa área do centro tem muitos prédios inventariados, né? Mas é interessante, é a área mais popular do centro, né? Essa parte perto da rodoviária, aquele trecho todo. Se vocês olharem um dia os mapas dos prédios tombados no centro de Porto Alegre, vocês vão ver que ali, nessa região toda, que vai em volta da Voluntários, não tem nenhum prédio tombado. É gozado que os prédios tombados se concentram nas áreas mais nobres, vamos dizer, não tão populares, lá para o outro lado. E acho que essa é uma deficiência. A gente tem coisas magníficas, tem a Mesbla, tem aquele, os prédios do Ladoche, o Edifício Eli, tem prédios fantásticos naquela região ali que precisava valorizar. Enfim. Tá certo. Obrigada. Depois, passando aqui no chat, ó, a Claudete colocou que as últimas alterações da lei de inventário não passaram pelo Conselho. A lei, ela não passa pelo Conselho, né? O que passa pelo Conselho são ajustes nos limites das áreas. Então, isso sim passa no Conselho. A lei, ela é direto... Daí, é lei ordinária, né? A lei do inventário, né? Não é lei complementar. Daí, a alteração de lei realmente não passa pelo Conselho. Depois, questão do produto 1, né, que a gente vai verificar. Os materiais a gente tem disponibilizado no site do plano diretor, à medida que eles vão sendo disponibilizados. Se o produto 1 não está lá, a gente realmente tem que verificar por que não. Né? Depois, se a gente vai ter planos de pormenor, a gente está se encaminhando para isso, a gente não tem essa definição ainda.
O Felisberto colocou aqui que Florença mantém a sua história íntegra com a modernidade. As casas da Coronel Vicente. Tá. Eu vou... A Claudete, só para fechar o chat aqui, o Conselho faz parte do sistema de planejamento, alterações no planejamento devem passar para a discussão no Conselho. Sim, quando estiver previsto na lei, né? Ali no início da apresentação a gente já colocou ali o que é objeto de lei, o que é objeto de resolução. Então, as leis, realmente, elas não passam no Conselho enquanto Conselho, né? Tá, tem mais alguém inscrito aqui que agora eu me perdi. Amanda. Tá bom, Amanda, por favor. Eu esqueci aqui de comentar na minha fala, que é uma das coisas que eu acho que é um dos maiores problemas, que é a falta de manutenção. Só vou dar um exemplo. O viaduto Otávio Rocha. Ele foi restaurado em 2000 ou 2001 e depois ele fica abandonado. Até aí, antes de estar se demolindo, se gasta mais não sei quantos milhões para se restaurar de novo. E assim várias obras públicas são abandonadas. Não tem manutenção, uma manutenção normal, cotidiana. Não tem um acompanhamento dos prédios urbanos públicos, eu não estou nem falando dos privados, públicos. Então, o patrimônio público, cultural e imaterial também, porque isso é a história de Porto Alegre, fica se demolindo, fica abandonado. Uma das coisas é que o prédio da Esmove, por exemplo, é um prédio histórico. Eu sei que tem uma história na arquitetura dele, que foi uma arquitetura inovadora para a época, etc. Está lá, totalmente abandonado, e agora parece que vai à venda. Então, assim, não se tem o menor cuidado com o patrimônio público. Eu acho que isso tem que ter uma previsão legal que obrigue o administrador a fazer a manutenção constante dos prédios públicos. Tem que ter uma periodicidade para se ter uma manutenção dos prédios públicos. Isso eu acho que cai de maduro, mas isso não existe, né? Não acontece, pelo menos. Não sei se tem uma lei para isso, é outra lei que não é respeitada. E Luiz Merino, isso é uma coisa, não adianta se prever na lei até esses detalhes, que eu acho importante que se acrescente, né, que se desenvolva mais no menor circuito, se não é respeitado. Não adianta. Quantas coisas maravilhosas estão no nosso PDDUA que nunca foram respeitadas, ou foram respeitadas durante um tempo e depois totalmente abandonadas. Então, eu acho que enquanto o poder público não respeitar nem as próprias leis que existem, fica difícil a gente achar que adianta a gente se matar, fazer alguma coisa maravilhosa, porque se não for do interesse, né, principalmente econômico e político, parece que a coisa não acontece. Então, aí, claro que é também responsabilidade do Ministério Público, que não faz do Ministério Público de Contas, que não faz isso, todos os órgãos têm uma estrutura de órgãos de fiscalização, mas que parece que também não funciona, né? Porque não acontece nada para quem desrespeita ou não respeita a lei, que descumpre a lei. E a última coisa... o acesso ao diagnóstico. Eu sei que está no site, tudo que há 714, se não me engano, páginas. Eu estou tentando ler. Agora eu quero saber quem é do povo que vai conseguir ler, entender e discutir com alguém sobre aquilo que está escrito. 714 páginas. Então, acho que esse não é um bom método de participação popular. Botar no link o diagnóstico de uma consultoria que até não sei se tem expertise no que ela está fazendo. Então, assim,
eu acho que esse não é um bom método para fazer discussão de um plano diretor com participação popular. Obrigada. Obrigada, Amanda. Eu confesso, assim, que talvez não seja a melhor forma, mas é uma forma de se publicizar, né? A gente teve a apresentação também da consultoria no Conselho do Plano Diretor, que é YouTube, que é acessível, que as pessoas podem ouvir, né, e ver os materiais apresentados. E realmente, eu acho até 700 páginas pouco para tanto material e tanta coisa que eles têm para nós temos, né, para debater. Eu acho bem complicado essa questão e a gente inclusive aceita sugestões, sabe? Porque quando a gente disponibiliza, tem reclamação, quando a gente faz no YouTube tem reclamação, então assim, as reclamações são permanentes, mesmo que a gente faça essa publicidade, né? Então, a gente fica realmente aberto a sugestões para que seja feito da melhor forma. E lembrando que vai ter audiência pública, né, no momento oportuno, que a gente está fazendo, fez a conferência, vai fazer o seminário, enfim. E a gente está trabalhando duro para que saia um bom resultado, um bom trabalho. Passo a palavra agora para a Ronice e para o Mander. Não, eu gostaria de falar a respeito da fala da senhora Amanda, né, em defesa de toda a diretoria de Patrimônio e Memória, senhora Amanda, tá? Quando a gente fala que não está sendo feito esforço para restauro das edificações, eu gostaria até de colocar o Luiz, é um dos arquitetos que atua muito forte em todas as nossas áreas aqui. Nós fizemos trabalhos de pintura de todas as fachadas do mercado público, fizemos correções nas coberturas do mercado público, fizemos correções no Paço Municipal, que estamos transformando no museu, fizemos a Praça da Matriz, que foi terminada e concluída agora recentemente, tá? Estamos em obra no Viaduto Otávio Rocha, com acompanhamento de toda a equipe aqui da Secretaria, que tem uma arquiteta que acompanha a obra, tá? Eu saliento que também para nós é uma dificuldade muito grande, que a gente sempre quis que o poder público tivesse mais presente, né? Nós temos poucos técnicos aqui também na parte de obras, e nós temos os nossos prédios, que são os prédios que estão inventariados, e são quase que 5.000 imóveis em Porto Alegre, tá? E aí nós temos a outra equipe que atua nessa área até de fiscalização desses imóveis, e alguns que a gente está trabalhando com questões que são judicializadas e que demandam muito tempo. Que no caso, até a Confeitaria Rocco, que parece que entrou ali no chat, tá? Hoje de manhã nós tivemos uma vistoria conjunta com os técnicos aqui da equipe, e esse trabalho de tentarmos retomar esse imóvel, porque daí nós estamos colocando recurso nosso próprio da Secretaria de Cultura, tá? Para fazer coisas que não estão sendo feitas pelo proprietário, tá? Existe até um decreto que o prefeito encaminhou a semana passada, retrasada, para desapropriação desse imóvel, porque é ruim para nós também estarmos colocando, nós fechamos um tapume agora na frente, né, desse imóvel para proteção de uma estatuária lá de cima, né, que é a do Federico Pellarin, tá? Que foi, ele fez a Confeitaria Rocco é um exemplar assim dos mais magníficos que a gente tem em Porto Alegre. Então nós tentamos resguardar, fizemos esse tapume com os recursos nossos da prefeitura, e agora vamos encaminhar um TR para fazer o restauro de toda a edificação. E isso vai ser custeado por nós, tá? Então ele vai para licitação. E nem citei outras obras que a gente tem, nós temos o quadrilátero, também toda acompanhada aqui com a equipe, que agora a gente tem algumas alterações aqui na área central. Nós trabalhamos com projetos do Banco Mundial, toda a equipe também está imbuída disso tudo, porque tem recursos que também podem vir para a cidade, né, e para a gente poder colocar em prática. Mas assim como a gente está nessa discussão do plano diretor, e que está todo mundo tentando trabalhar e contribuir com a sua forma, né? O pessoal da EPAC, todos que já têm todo esse conhecimento, né? Dentro das áreas de inventário, das áreas especiais, que passa todo o tempo analisando. A gente tem algumas coisas que, claro, que a gente não consegue contornar e fazer tudo. Nós vemos um problema muito sério quando se fala que não se coloca recursos, que a prefeitura não tem esse olhar.
nós temos um problema seríssimo hoje, que são os monumentos de Porto Alegre. Tá? Então, assim, a gente sofre constantemente vandalismos, né? Então, a gente sabe que as praças estão abandonadas, a gente sabe que as pessoas estão indo lá, estão pichando, estão tirando, estão quebrando, é uma grade que tem que colocar ou não coloca a grade. Nós vamos começar agora a organizar o nosso projeto aqui do Viva o Centro a Pé, que é com o intuito de poder passar nessas edificações e começar a mostrar para a população tudo que está sendo feito, né? Então, eu só queria assim, fazer um registro, mais ou menos, de algumas coisas. Se a senhora quiser, também a gente pode até ali atualizar algumas informações, que a gente tem bastante coisa aqui dentro do quadro, né? Da equipe toda de trabalho. Tá? Obrigada, Ronice, pelos esclarecimentos. Então, agora, dado o adiantado da hora, a gente, então, passa aos encaminhamentos, né? Então, eu vou programar essa reunião semana que vem, mesmo horário, dia 11, então, às 16 horas, para que a gente passe, então, já ao preenchimento da planilha, enfim, para que a gente tenha, né, os encaminhamentos, de fato, das nossas reuniões, que a gente tem, acho que, assim, tem sido bastante proveitosas. A gente está tendo aqui vários esclarecimentos e várias ideias, vários insights para a gente estar né, qualificando a revisão do nosso plano diretor. Então, a gente fica à disposição também, vamos mandar o e-mail com encaminhamentos, marcando a próxima reunião, e vamos passar também o link, então, para inscrição no seminário do dia 22. Tá bom? Muito obrigada, então, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado.